Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos conhecer os tipos de predicado. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma revisão rápida de termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Sujeito é o termo sobre o qual o restante da oração diz algo à informação. O sujeito comanda a flexão do verbo ao núcleo do sujeito, que é a palavra mais importante do sujeito. Predicado. Tudo que se diz a respeito do sujeito, o predicado abriga o verbo ou a locução verbal na oração. O que quer dizer isso? O sujeito é sempre de quem ou de que nós estamos falando ou escrevendo, né? Na nossa comunicação diária, nós estamos sempre falando sobre algo, sobre alguém. Esse é o sujeito. É sobre de quem nós declaramos algo. O predicado é a informação, é a declaração em si, sobre o sujeito. O predicado abriga o verbo ou a locução verbal na oração. Então, nós nunca vamos ter um sujeito com o verbo e nunca nós vamos ter um predicado sem verbo. O predicado, obrigatoriamente, ele vai abrigar esse verbo ou essa locução verbal na oração. Nós temos 3 tipos de predicado: verbal, nominal e verbo nominal. Vamos conhecê-los então. Qual que é a diferença deles? Predicado verbal, verbo significativo de ação. Então, o predicado verbal é um tipo de predicado que ele vai indicar sobre o sujeito uma ação. Ele vai indicar que esse sujeito, que pode ser uma pessoa, um animal ou qualquer objeto, ele está fazendo uma ação ou sofrendo, recebendo uma ação. O importante do predicado verbal é que ele contém verbos significativos. O que significa esse nome significativo? Ele contém significado. Então, quer dizer que um verbo, para ser significativo, ele precisa conter significado. Por exemplo, se alguém nos dá uma ordem, tipo sente-se, levante-se, acorde, cale-se, nós vamos conseguir executar essas ações porque esses verbos eles têm significado. Então, se alguém chega para nós e fala durma ou respeite-me, nós vamos conseguir executar essas ações porque esses verbos eles têm significado, eles são verbos de ação. Então, vamos ver aqui. Nossas encomendas chegaram hoje. Já sabemos, né, que para achar o sujeito da oração, sempre nós vamos destacar o verbo. Qualquer análise sintática, qualquer termo da oração que a gente queira achar, queira dar uma função, a primeira coisa que nós temos que fazer é destacar o verbo. Depois de destacar o verbo, a gente pergunta quem para esse verbo. No caso aqui, nossas encomendas chegaram, né? O chegaram é o verbo. Quem chegou? Nossas encomendas. Então, nossas encomendas, sujeito, chegaram hoje, predicado verbal. O chegaram é o verbo, né? Então, ele está na parte do predicado. O predicado verbal tem como núcleo de predicado o próprio verbo de ação. E chegaram é uma ação. É um verbo significativo. Então, esse predicado ele vai ser verbal por quê? Porque ele contém um verbo de ação, um verbo significativo. Nossas encomendas chegaram. Chegaram tem significado. Mesma coisa aqui, bromélias e lantanas florescem no jardim. Nosso verbo aqui é florescem. Quem floresceu? Bromélias e lantanas. Nós temos aqui o sujeito composto, né, que ele tem 2 núcleos. Florescem é um verbo de ação. Então, o predicado é florescem no jardim. Florescem é o núcleo do predicado verbal e o predicado verbal, porque florescer é um verbo significativo. Nossos amigos compraram pizza de mussarela. Vamos lá, compraram. Quem comprou? Nossos amigos. Então, nossos amigos é sujeito, simples, né? Porque só tem um núcleo. Lembrando que núcleo de sujeito é a palavra mais importante que compõe o grupo de palavras, de termos que formam o sujeito. Então, aqui, núcleo de sujeito, amigos. Predicado, né? Predicado é a parte que abriga o verbo, então compraram é o núcleo de predicado, porque
a palavra mais importante do predicado verbal é o verbo, né? Então, núcleo de predicado compraram e predicado verbal, porque comprar é um verbo significativo, um verbo de ação. Heloísa cuida dos pais idosos. Verbo cuida, quem cuida? Heloísa. Então, Heloísa, sujeito simples, cuida dos pais idosos, predicado. Cuidar é um verbo de ação, né? Núcleo de predicado. Então, predicado verbal, porque ele cuidar é um verbo significativo, é um verbo de ação. Então, reparem só que o predicado verbal, ele contém verbos significativos. Todos os verbos do predicado verbal, eles vão denotar uma ação do sujeito. E o predicado verbal, ele contém como núcleo de predicado o próprio verbo de ação. Agora, o predicado nominal. Enquanto o predicado verbal ele é formado por um verbo de ação, o predicado nominal ele é formado por um verbo de ligação mais predicativo de sujeito. Os verbos de ligação, eles não denotam ação. Aliás, eles não denotam nada. Eles só servem mesmo para fazer uma ponte entre o sujeito e o seu predicativo de sujeito. O predicativo de sujeito é uma característica desse sujeito, uma característica que pode ser um defeito, uma qualidade, um estado de saúde, um estado emocional, um aspecto, um modo de ser, uma cor. Então, qualquer palavra, geralmente são adjetivos, locuções adjetivas, né? Mas qualquer palavra que caracterize algo ou alguém, ela vai ser um predicativo de sujeito, neste caso. Os verbos de ligação, eles são sempre os mesmos, né? Enquanto os verbos de ação são inúmeros, né? Não tem como nós contabilizarmos, os verbos de ligação, eles são sempre esses: ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, virar, parecer, tornar-se, transformar-se e viver. Vai ter algumas gramáticas que vai ter uma pequena diferença, para mais ou para menos, mas a maioria concorda que esses são os principais. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui, Letícia é brava à toa. Os verbos de ligação, como eles não têm significado, ou seja, eu não posso chegar para alguém e falar permaneça, fique, continue, viva, seja, torne-se. Não tem como, porque eles não têm significado, né? Eles não são verbos de ação. Então, como o verbo de ligação ele não tem assim, uma grande importância dentro do predicado nominal, qualquer verbo de ação que eu coloque aqui, a mensagem da oração ela vai ser entendida, que nem Letícia é brava, Letícia está brava à toa, Letícia permanece brava à toa, Letícia fica brava à toa, Letícia continua brava à toa, Letícia anda brava à toa, parece brava à toa, vive brava. Podem reparar que qualquer verbo de ligação que eu colocar aqui, a mensagem não está recaindo dentro do verbo de ligação, ele está recaindo dentro do predicativo de sujeito que é brava. Então, por isso que dentro do predicado nominal, o verbo de ligação ele não é importante. O que importa mesmo é a característica, o predicativo de sujeito. Por isso que ele é considerado núcleo. Então, no predicado nominal, a estrutura ela é meio fixa. Pode ser que o sujeito mude de lugar, ele vá mais para o final da oração, o predicado venha na frente, mas é basicamente isso. É um sujeito, um verbo de ligação e o predicativo de sujeito. E o núcleo do predicado nominal será o predicativo de sujeito, diferentemente do predicado verbal, que será o verbo, tá bom? Dúvidas, vocês podem me procurar pelos contatos que vocês já têm e bons estudos!